Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e eu assisti ao segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão e tô aqui para fazer a minha análise, vou fazer isso semanalmente. Hoje o vídeo entrando um pouco mais tarde, já no dia seguinte, porque, como eu falei no vídeo anterior, os dois primeiros episódios foram liberados previamente para alguns criadores de conteúdo maiores, e aí fica impossível competir, mesmo que eu seja a pessoa mais rápida do mundo que termine de assistir o episódio, faça a minha análise e já poste, eu já vou chegar atrasado. A galera que teve esse privilégio aí vai assistir antes e infelizmente não tem o que fazer. Então, a partir do próximo, que é o terceiro, que eu espero que a HBO Max não libere para ninguém antes, eu vou assistir, sento, gravo e já lanço aí no fim da noite, durante a madrugada, para tentar ganhar umas horinhas aí em relação aos outros. Então hoje, como não tem como ganhar na corrida, eu vou tentar ganhar fazendo do meu jeito, né? Eu vou fazer a minha análise aqui, sem muita pressa, vai entrar aí ao longo da segunda-feira, quando você já deve ter assistido algumas das análises que já estão no ar, mas eu quero dar aqui os meus 2 centavos de contribuição. Episódio murrinha, né? Meio chato, vamos ser sinceros. Eu ouvi a galera falando, foi legal, porque lembrou. É um episódio que não tem tanta ação, apesar que tem ação, né? Lembrou os melhores momentos de Game of Thrones, porque a gente consegue ver a politicagem acontecendo. Eu acho que vamos mais devagar. Acho que sim, teve momentos importantes de conversas, né, da gente ver algumas coisas sendo arquitetadas, mas eu acho que boa parte, assim, eu pelo menos achei um pouco cansativo. Porque eu acho que não tem tanta. É um jogo de tabuleiro que não tem tantas peças quanto tinha Game of Thrones. Então, sempre acaba caindo um pouquinho na questão meio novelesca da coisa. Embora eu acho que tenha sido interessante, mas eu me senti um pouco entediado em alguns momentos e tô aqui para falar o porquê. Achei que logo de cara começa de um jeito bem interessante o episódio, que é justamente começar por onde acabou o episódio anterior. Ou seja, teve o assassinato da criança lá, do filho do rei, do Jaehaerys, e a gente já começa a ver os acontecimentos ali naquela madrugada mesmo, logo depois que a criança foi morta. Então achei isso interessante e nos permite ver basicamente o caos instaurado no castelo, né? A gente começa já com uma imagem das pessoas saindo com as cobertas de sangue, de cama com sangue e tal, que é uma imagem impactante. A trilha sonora ali já nos leva para aquele caos que está acontecendo. A gente vê os plebeus e os funcionários correndo para um lado, os cavaleiros para o outro, a coisa está realmente caótica, e a gente vê a fúria do Aegon, que eu acho que agora está finalmente mostrando outras camadas da sua faceta. O Aegon Targaryen é um rei que me surpreendeu no episódio anterior, que ele era apesar de ser um tremendo pateta, que ele parecia preocupado em satisfazer as vontades do povo, né? Em ajudar o povo e tal. Isso me chamou a atenção, assim, porque eu achava que ele ia ser um perfeito sádico, tipo Joffrey, assim. E agora ele finalmente mostra que talvez ele tenha esse potencial. Porque ele tá quebrando tudo e ele grita duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro ele fala... Eu sou o rei, ele grita, eu sou o rei. E não tem como não lembrar daquela conversa do Tywin com o Joffrey, em que o Tywin, lá em Game of Thrones, em que o Tywin diz: qualquer homem que precisa ficar gritando que é o rei não é rei de verdade. Então, esse desabafo dele, ele gritando eu sou o rei, mais demonstra fraqueza do que força. E a outra coisa foi que ele gritava: eu declaro guerra para algumas pessoas que estavam ali. Isso me lembrou a cena do The Office, né, lá do Steve Carell, do Michael Scott, falando gritando eu declaro falência, né, achando que para ele declarar falência era simplesmente ele gritar que declarava falência. Assim como, né, ele ficar gritando eu declaro guerra não significa nada. Então essa cena eu achei engraçada. A Alicent, ela é uma das personagens mais impactadas a gente vê nesse episódio, só que ela tem uma questão de dualidade, né? Ela tá impactada tanto pelo que aconteceu com o neto e pela morte, pelo fato da filha ter testemunhado a morte do próprio filho, mas também pela filha ter visto ela com o Sir Criston Cole, né? Tanto que isso vai voltar depois, ela tá angustiada com isso, assim, e ela fala pro Otto: o que eles fizeram a minha filha ver, aliás, o que eles fizeram com a minha filha. A gente pode até se pegar pensando, tá, ok, ela tá falando da tortura, obviamente ela tá falando da tortura, né, da filha de ver o próprio filho sendo morto, de escolher um filho para morrer, mas também ela pode estar se referindo, né? Dá pra interpretar que ela está se referindo ao fato de, putz, a filha acabou descobrindo que a mãe tá tendo um caso com o Lorde Comandante da Guarda Real.
né? E isso vai ser uma preocupação para ela. Na a reunião do Pequeno Conselho mostra o Larrys chegando, né? Que é um cara que tá conspirando para derrubar o Otto Hightower, coisa que vai acontecer nesse episódio. E eu acho que ele tá dando alguns indícios de que ele vai poder ser mão do rei. Porque ele que encontra o sangue, né? O cara que matou a criança. É, e, e aí acontece uns momentos mais bizarros do episódio, que é ok, eles estão com o cara tá com a cabeça da criança e o Otto Hightower tem a brilhante ideia de vamos fazer uma procissão para todo mundo ver o que a Rhaenyra fez com o teu filho. E eu achei que por algum momento eles iam fazer o corpo sem cabeça passar pela cidade, mas não, eles costuram a cabeça da criança e fazem uma procissão para impactar todo mundo para que ela perca eventuais apoiadores. E aí o Otto, ele mostra que ele é um cara meio empreendedor, assim, né? Tipo, em toda a crise para ele é uma oportunidade. O que é é bizarro, né? É uma coisa de um sangue frio absurdo, mas nesse caso tem sentido, assim, porque eles realmente têm a capacidade de conquistar o apoio popular que eles não tinham. Como a gente vai ver, de fato, na cena da procissão, né? E aí ele chega à conclusão que o rei deve ser poupado desse espetáculo que vai ser feito. Curiosamente, a rainha não precisa ser poupada, né? A rainha precisa participar da procissão com o corpo do seu filho sendo exposto ali, bizarramente. E é o que a Alicent diz pra ela, né? Ela não quer participar disso, ela não conhece aquelas pessoas. E ela fala, não, às vezes a gente tem que fingir. Né? A gente tem que fingir que a gente se importa com a opinião das pessoas. E é basicamente o que eles vão fazer, né? E a Alicent se mostra preocupada com o que a filha viu, e a filha não dá conversa pra ela. Faz, acho que a pior coisa que podia fazer pra mãe ali, não quer nem saber do caso do Criston Cole, e isso talvez vai voltar em algum outro momento. Essa procissão, ela lembra muito dois momentos de Game of Thrones, que é a caminhada da vergonha da Cersei, né? Lá mais pro fim das últimas temporadas, e aquele momento que eles estão passando com o Joffrey e tal, com a família, e o povo começa a atacar eles, começa a jogar comida neles por coisa podre e tal, porque tá com fome. Então esse momento que mostra a realeza no meio do povo me lembrou esses dois pontos. E eu acho interessante como eles fazem a montagem dessa cena, porque eles mostram a procissão acontecendo e o sangue lá sendo interpelado pelo Larrys. E possivelmente vir a ser torturado, que acaba não precisando acontecer, né? Eles mostram a criança com a cabeça costurada, que é uma coisa estranha, e mostra esse grande momento de compaixão do povo, né? Do povo demonstrando uma piedade com uma pessoa que eles não conhecem. O povo também não se importa muito com a realeza, né? Como não deveria se importar, mas ao mesmo tempo esse espetáculo conversa com essa questão deles dessa piedade que o povo está demonstrando pela sua rainha e tal. E aí a Helena fica muito mal com aquilo, né? Tipo, quem são essas pessoas? Eu não conheço elas não não conhecem meu filho, e estão aqui, né, vendo o corpo dele e chorando a morte dele sem que conheçam. Ela fica muito mal com isso. E aí ela tem um momento que ela começa a ver umas fagulhas assim no céu, que eu não sei, essa é uma personagem que a gente sabe que ela tem visões, né, e tal. Talvez seja uma visão que ela teve de que a cidade vai queimar, de alguma coisa queimando, aquelas fagulhas ali parecem isso. Quando a carruagem empaca, pra mim é um momento mais tenso do episódio, porque eu jurei que aquela criança, aquele corpo ia cair no chão, ia rolar corpo pra um lado, cabeça pro outro, ia ser uma coisa bizonha, mas não é o que acontece. E nessa montagem a gente vê, né, como eu falei, a procissão e o Larrys lá com o sangue, que ele não precisa ser torturado. Ele faz o que, na verdade, qualquer pessoa deveria fazer num momento bizarro de tortura. Ele entrega tudo logo, porque eles vão te torturar, tu vai acabar entregando. E ele fala tudo. Foi o Daemon, fui eu e um caçador de ratos, que eu não sei o nome, e é isso. E o Larrys diz que, não, ok, eu não vou te machucar, mas eu não posso prometer pelo rei. E o rei entra ali com uma... Né, e acaba destruindo a cabeça do sangue e se vingando. E eu acho que, por isso que eu falei da montagem, eu acho interessante porque a gente vê o rei lá conseguindo sangue, né, para ter sua vingança, é a maneira dele de lidar com o luto, e a filha e a rainha, né, a esposa do rei, mãe da criança, tem que estar ali no meio do povo e tal, e sofrendo duplamente, né, não tem nem o apoio do marido. Então essa cena de montagem eu acho que traz essa dualidade interessante, né? Da maneira como as duas figuras, masculina e feminina, precisam lidar
com a morte do filho. E aí, apenas com 18 minutos de episódio, finalmente aparece a Rhaenyra, né, que é comunicada, né, da morte do Jaehaerys e tal. E ela fica inocente. Nossa, mas como eles acham que fui eu? Eu não, jamais faria isso. Blá, 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 sendo muito inocente, né? E a série tá claramente tomando um... Eu não li o livro, tá? Mas a série tá... Eu sei que no livro não tem muito, assim, o lado bonzinho e o lado ruim da história. Aqui a série claramente tá tratando a Rhaenyra como uma pessoa do bem, assim, tipo, ela não faria isso, ela não é capaz disso, ela se pega surpresa porque o Daemon fez isso. Então ela tá tendo essa camada de mocinha da história. A série tomou esse partido nesse sentido. E é uma cena engraçada, né? Do jeito cruel, mas é engraçado, porque eles estão falando, ela tá muito chocada e tal. Até que ela olha pro Daemon, primeiro a Rhaenys olha, né? E depois ela olha pro Daemon e o Daemon tá com uma carinha assim, tipo, pois é, então. Aconteceu, né? É culpa dele total. E aí eu acho que é um momento fraco de roteiro da série, porque eles têm uma conversa, uma briga, a Rhaenyra e o Daemon, e ela pergunta quais foram as suas ordens especificamente. Parece que é pra linkar, vou linkar com o episódio anterior, que teve aquela cena em que o Daemon dá a ordem pro cara e não mostra tudo que ele disse pro cara. Quando o cara pergunta, e se eu não encontrar o Aemond, o que eu faço? E não mostra a resposta do Daemon. Aí depois mostra eles falando, não, é um filho por um filho. Que é pra gente ficar, será que ele mandou matar qualquer um? Será que não? E agora ela pergunta, mas qual foram as suas instruções? E se ele não fosse encontrado, o que você disse pra fazer? Tipo, será que isso é uma coisa que ela perguntaria mesmo? Exatamente isso? Ou parece uma muleta do roteiro pra linkar com o que aconteceu no episódio anterior. Então eu achei esse momento meio fraco, tá? Mas de qualquer forma, eles acabam brigando e o Daemon vaza. Eu confesso que as cenas de embate entre a Rhaenyra e o Daemon, eu acho elas um pouco cansativas, porque vira e mexe o Daemon volta para aquela questão de que ele queria o trono para ele não conseguiu, era do irmão, aí ele apoiou a Rhaenyra porque era uma maneira, sabe, fica sempre essa questão assim, e aí eles brigam de novo e ele vaza, e aí sempre acontece alguma coisa e ele sai fora. Ok, é o jeito dele, é o jeito do personagem ser, mas eu acho um pouco cansativo, até quando a gente vai ficar vendo esse vai e vem. E aí ele vaza em cima do dragão dele, né, e eu não sei, eu acho que ele vai pra Harrenhal, para tentar tomar Harrenhal, que é um castelo que está sob o domínio do Larys, né? Depois da morte do pai e do irmão. Então, eu acho que ele vai para lá. E a gente vê a Rhaenyra pedindo para Baela, que é filha do Daemon, né, com a Laena, né, com a Valerion, que morreu na temporada anterior, ela pede para ela vigiar Porto Real. Então, porque basicamente acha que não vai poder mais contar com o Daemon. A gente tem um momento que é um momento meio constrangedor, assim, e tenso ao mesmo tempo, que é o único momento que se encontra Rhaena e Aegon. Eles param na escada um do lado do outro rapidamente e seguem cada um pro seu lado. O que exatamente aconteceu? O Aegon culpa a irmã barra esposa pelo que aconteceu com o filho? Ou simplesmente eles não estão conseguindo conversar? O que exatamente está se passando entre esse casal, né? E como vai ficar essa relação depois dessa morte? E a gente tem um outro momento que a Rhaenyra começa a ver, tipo, pedacinhos, assim, fagulhas contra o sol. E que é logo depois dessa cena. E essa cena me chama atenção porque, tipo assim, eu fico, será que a Rhaenyra tá tendo alguma visão também? O que exatamente está acontecendo? Que é muito parecida com a cena da Helaena, né? Então, me chamou atenção isso. O Criston, o Criston Cole eu acho que ele tá na frente na corrida pelo personagem mais odiado da série, né? Que esse cara, ele só mete os pés pelas mãos e ele só toma atitudes que prejudicam os outros. Porque ele tá revoltado com o fato de que ele não tava fazendo o trabalho dele, tava com a rainha quando a criança foi morta, e ele vai lá e começa a brigar com o Ser Arryk e manda o Ser Arryk pra Pedra do Dragão, entrar infiltrado no castelo, se passando pelo irmão gêmeo dele e matar a Rhaenyra. E essa cena ela é revoltante pelo que tudo que o Crystal Cole tá fazendo, mas ela é a coisa mais tensa dela, que vai culminar talvez no ápice ali do episódio, é que o que ele tá fazendo, ele tá pegando as duas coisas que esse personagem mais pelas quais ele vive, que é o dever, ele fala isso várias vezes, o senso de dever, de servir uma causa, ele e o irmão dele sempre foram assim, e o amor pelo irmão, que é uma coisa que eles compartilham desde que nasceram. Ele chega a falar, nós somos uma mesma alma dividida em dois corpos.
Então ele cria um embate que não precisaria existir entre o dever e o amor pelo irmão. Basicamente ele vai ter que ir pra lá e ele sabe que ele provavelmente vai ter que encarar o irmão e vai ter que matar o irmão pra fazer cumprir o seu dever. Então, ou morrer por isso, né? Então esse é o requinte de crueldade na atitude do Criston Cole. Uma cena que ela não serve pra tanto, tá? Mas que é o Aemond lá na Casa de Tolerância de Porto Real, com a cafetina e tal, conversando ali, ele tá quase em posição fetal, deitado no colo dela, né? Mas o que chama atenção nessa cena, e que eu acho que é uma coisa importante de diálogo, é que ela fala pra ele: quando príncipes perdem seu temperamento, quem sofrem somos nós, os plebeus. E é justamente o que está acontecendo. E é o que sempre acontece na história da monarquia né, principalmente nesse universo de Game of Thrones. Porque eles estão brigando, os ricos milionários não, os ricos e poderosos estão brigando entre si e quem sofre acaba sendo o povo. Como é o que mostra logo em seguida, que é a cena lá do ferreiro que tentou pleitear alguns benefícios com o rei no episódio anterior, mas que vai se ferrar agora porque eles estão em guerra e mostra ele cuidando da filha ali que tá doente e tal, né? Por exemplo, o filho do rei foi morto, que é um horror e tal, é realmente muito cruel, é um absurdo, mas todos os esforços vão ser feitos para que essa morte seja vingada e enquanto isso o povo também tem seus filhos, tem suas famílias e tal e ninguém liga para isso, né? Eles vão sofrer muito por conta da vingança e da briga que os ricos e poderosos estão tendo entre si. Então tem isso, né? Esse episódio todo vai mostrar isso. Como, por exemplo, na cena mais pra frente, em que a gente vê que todos os caçadores de ratos foram enforcados. E a gente vê uma mãe chorando por um filho, alguém chorando por um irmão, esposas e mães e filhos chorando com diversos corpos pendurados nas extremidades, nas beiradas do castelo, né, de Porto Real. Porque ele simplesmente mandou enforcar todo mundo. A gente sabe que um caçador de ratos foi responsável pela morte do meu filho, então eu vou matar todos e nesse meio eu mato o cara que cometeu esse crime. E de fato ele consegue, né? Aparece ali o caçador de ratos e a gente vê inclusive o cachorrinho dele latindo. E as pessoas, finalmente o cachorrinho foi vingado. Mas ao mesmo tempo eu acho que o cachorro tá triste, né? Porque aquele homem é quem cuida, apesar de tudo, é quem cuidava dele, quem dava comida e tal. Então essa cena é muito triste, pelas mães chorando, pelas esposas chorando, pelos filhos e maridos perdidos, mas também, obviamente, pelo cachorrinho chorando. Não adianta, quando é pet a gente sempre corta mais o coração. Ele ficou sem dono. Então isso gera outro momento de bastante clímax assim, do episódio, que é a discussão entre eu acho que pra mim é o melhor momento do episódio, tá? Que é a briga entre o Otto Hightower e o Aegon, seu neto e rei. Por quê? Porque ele tá mostrando agora sim todo sua capacidade de ser meio Joffrey, assim, né? A atitude que ele fez, ela é burra, como o Otto Hightower vai apontar pra ele. Olha só, a gente fez todo um esforço pra pegar essa crise absurda da morte do teu filho e transformar isso numa coisa a nosso favor, de conseguir as pessoas, o povo pro nosso lado. Aí tu pega uma boa parte do povo e enforca todo mundo e pendura pra todo mundo ver. Agora tem mãe, filho, esposa chorando aqui e te culpando pela morte dos seus entes queridos. Que é atitude bem imbecil. E ele não tá nem aí, ele só quer o sangue, eu não quero tinta. Ele fala, eu não quero resolver isso com tinta, eu quero sangue. Ele tá afim de fazer um derramamento de sangue e se vingar e dane-se. Ele não tá pensando na sucessão, não tá pensando em manter o trono, nada disso interessa nesse momento. E é uma cena que ela é muito boa porque a gente vê tipo assim, uma pessoa muito inteligente, mas um pouco menos poderosa, conversando com uma pessoa que tem mais poder e é imbecil. É basicamente isso que acontece, né? O Otto simplesmente revirando os olhos e respirando a cada absurdo que o Aegon fala. Principalmente quando ele fala pra tirar a mão do... antes disso, uma cena que é muito engraçada. Um momento que é muito engraçado. Ele fala... O Sir Criston Cole teve uma ideia brilhante. E a ideia é aquilo que a gente sabe, que ele mandou o Sir Arryk lá pra Porto Real, pra Pedra do Dragão, pra matar a Rhaenyra. E o Otto Hightower só revira os olhos assim, qual foi a ideia brilhante do Sir Criston Cole? E aí quando ele ouve, ele assim, não, vocês estão de sacanagem, né? Cadê o planejamento? Pra que estratégia, né? E aí ele acaba perdendo a mão do rei, e essa mão do rei vai parar com
com Criston Cole, que eu não sei se vai durar, tá? Eu, de novo, não li o livro e tal, mas tô bem curioso para ver o que vai acontecer. O guarda real vai ser o Mão do Rei. Eu acho que o Larys vai acabar abocanhando esse broche aí. E aí a gente tem o que as pessoas estão apontando como talvez a melhor cena do episódio, que é quando o Ser Arik finalmente se infiltra lá no castelo de Pedra do Dragão para matar a Rhaenyra, e ele e o irmão acabam duelando, né? Assim, eu fico meio dividido se eu gosto ou não gosto da direção dessa cena, porque ao mesmo tempo em que a gente não saber quem é quem brigando ali, porque eles são iguais e estão com a mesma roupa, a mesma armadura, ou seja, essa confusão ela é proposital, a gente precisa ficar confuso sem saber quem é quem, eu acho ao mesmo tempo a cena confusa demais. Eu gostaria, por exemplo, de sair do fim da cena com a certeza de quem que morreu primeiro, e eu não tenho essa certeza. Se morreu o Ser Arik ou o Ser Eric. Quem que se matou? Foi o Ser Arik ou o Ser Eric? Ok, é pra causar essa dúvida, porque realmente eles são gêmeos, são iguais, mas eu acho que em certos momentos se tornou confuso demais. Achei que foi mal, em algum aspecto foi mal administrado. E eu acho que é simbólico, é emblemático, é narrativamente interessante, que assim que essa cena termina, a gente corta lá pra Porto Real de novo, onde tá o Otto com a Alicent, e o Otto fala, a primeira frase que ele fala é ignorância e vaidade, que é basicamente o que gerou essas duas mortes que a gente acabou de ver, dos dois irmãos. Ignorância e vaidade é talvez a definição para entender o que gerou essas duas mortes tão violentas. Ele está se referindo aqui ao fato de ele ter perdido a mão do rei, né, pro Sir Criston Cole, mas se aplica exatamente também para a cena que a gente viu antes. Então, do ponto de vista narrativo, de roteiro e de montagem, achei muito bom isso. Aí eles falam, né, sobre o que eles vão fazer, para onde ele vai e tal, até a poeira baixar para ele poder voltar. E ele fala pela primeira vez do terceiro filho que a Alicent teve com o rei Viserys, que é o Daeron. Esse personagem deve aparecer nessa temporada. Eu só quis trazer isso porque é um personagem que existe no livro e tal, na história, e que ele não apareceu até então. Mas é esse terceiro filho da Alicent com o Viserys. Eu acho que ele deve ter um papel importante na série aí, nessa temporada. E por fim, uma das cenas mais cruéis, talvez, a gente vê uma outra camada do rei Aegon, que ele tá nessa jornada sádica dele e tal, de vingança, mas ao mesmo tempo ele é um menino chorando, né? Ele tá ali no corredor chorando a morte do filho e tal, ele tá com sentimentos altos e baixos e tal, tá totalmente oscilante. Nesse momento ele tá extremamente fragilizado. E a Alicent, que é mãe dele, vê o filho chorando e vira as costas e sai fora. Ela não faz nada pra ajudá-lo, pra tentar amenizar a dor que ele tá sofrendo, que ele tá sentindo. Então achei essa cena pesada. Como logo depois tem requintes aí de crueldade, o fato de que ela vai de novo se deitar com Criston Cole e o episódio termina assim. Beleza? Era isso que eu tinha pra dizer. Eu tô muito ansioso para os próximos episódios, para eu poder fazer a minha análise sem estar me preocupando aí com perder a corrida e ser prejudicado pelo algoritmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até aqui. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e tchau! This morning